para falar sobre ansiedade, perfeccionismo na dança. E nós convidamos a psicóloga Gabriela Ferreira para falar para a gente, então, até dar algumas dicas, né, entre aspas, se possível, né, Gabriela? Porque a gente sabe que cada caso é um caso, que não dá para generalizar. Mas eu começo te perguntando, é realmente comum, frequente, níveis de ansiedade, de cobrança, especialmente em quem pratica a dança? É que tem toda a questão, né, da própria performance que está em jogo, né? Quando a gente pensa, por exemplo, numa apresentação de dança, a gente sabe que cada coisa é coreografada nos detalhes, nos mínimos detalhes. Então, pensar, por exemplo, que é só uma expressão, uma forma de arte, ela é simplificar muitas vezes o trabalho que eles têm de tentar colocar, né, os detalhes e conseguir coreografar aquilo de uma forma que passe, que conecte, né, com as pessoas que estão assistindo. Então, sim, existe uma pressão, existe uma ansiedade, né? Porque lembra que a ansiedade ela vai mostrar pra gente situações que são perigosas para nós, ou situações, e ali um erro pode comprometer uma apresentação. Então, sim, é muito comum que essas pessoas sintam até essa ansiedade. Por mais que elas estejam acostumadas a dançar na frente de grandes públicos, eu tenho certeza que ali, aqueles 5 minutinhos antes, ela já dá aquele... Ai, friozinho na barriga. Gabriela, olha só, e a gente quer ouvir quem efetivamente, né, pode estar passando por isso. Por isso eu quero chamar agora, para entrar no programa ao vivo com a gente, o Micael Melo, que está no meio do povo, no meio dos bailarinos, para saber se de fato se configura, se a ansiedade, né, faz parte da rotina do dançarino. Boa tarde, Micael. Bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, Keltrin. Boa tarde para quem está acompanhando o Ver Mais nessa quarta-feira. Agora eu estou aqui com uma das entrevistadas, que ela vai fazer uma pergunta, claro, para a nossa psicóloga. Estou aqui com a Maria Clara. Maria, de onde que você é? Boa tarde, eu sou do Rio de Janeiro, capital. Show de bola. Viu como só tem muita gente de fora por aqui, né? Maria, qual pergunta que você pode fazer para a psicóloga dentro desse teu universo da dança? Então, eu gostaria de saber como a gente pode evitar a ansiedade antes de pisar no palco e como a gente pode impedir a frustração após saber o resultado. Porque muitas vezes, ganhei em terceiro lugar e tinha uma expectativa em ganhar primeiro e se comparando em determinados momentos. Certo. Acho que a primeira coisa que a gente precisa lembrar, como eu falei, é justamente essa questão de que a ansiedade ela vai levar a gente a olhar mais para os pontos negativos. Então, antes da apresentação, por exemplo, você pode imaginar todas as coisas que podem dar errado. Aquele passo que precisava ser ensaiado um pouquinho mais, talvez alguma rotina que seja meio diferente ali na hora de fazer um movimento. Mas é muito importante a gente lembrar e trazer para nossa consciência aquelas coisas positivas e principalmente dados de segurança. Por exemplo, que você ensaiou aquilo várias vezes, que existem outras pessoas que vão estar ali fazendo com você e que talvez as pessoas que estejam assistindo estejam até emocionadas e não vão perceber se você cometer um errinho ou outro. Gabriela, negar a ansiedade. Sabe, o teu rosto transparece que você está tenso. Sim. Alguém te pergunta, não, você fica calma, não fique nervosa. Como lidar com isso? Extravasar, dizer realmente estou nervosa ou não, tentar resolver aquilo internamente? Eu acho que reconhecer as nossas emoções é o primeiro passo para a gente conseguir lidar. É admitir, bom, ok, estou ansiosa. O que isso está tentando me dizer? Provavelmente ela está dizendo que é algo que você quer muito e que você espera que chegue na sua expectativa daquilo que você sonhou. Mas a gente tem que sempre voltar para a realidade e lembrar que muitas vezes a nossa ansiedade ela vai atrapalhar a gente se ela estiver em excesso. Então, realmente, às vezes, conversar com alguém, escutar uma música que você gosta, fazer alguma atividade antes, às vezes até contar até 10 para dar aquela respirada profundamente e começar, né, aquilo que você tem que fazer para garantir o melhor resultado. O Micael continua, então, nos bastidores aqui, porque a gente está na entrada do Teatro Juarez Machado, onde a circulação de bailarinos, de dançarinos é muito grande. Vou chamar ele novamente, Micael, para saber se tem mais alguma pergunta, mais alguma dúvida para a Gabriela. Keltrin, agora eu tô com a Yasmin, que também é do Rio, e eu queria que você contasse pra gente qual que é a tua companhia de dança. Minha companhia é a Live Dance, em Bom Sucesso, mas também tem no Pio 11 agora. Aí, inauguramos agora pouco. Que legal. E qual a pergunta que você pode fazer para a psicóloga também dentro do teu universo da dança? Bom, eu queria perguntar como a gente pode evitar a cobrança excessiva, que muitas vezes acaba acontecendo, e a comparação muito grande entre os bailarinos, que com o tempo, né, com aulas, quando você faz aulas com diferentes bailarinos e diferentes pessoas. É isso. Muito boa a pergunta dela.
Vamos pensar primeiro sobre a cobrança excessiva. Eu costumo dizer que a gente tem 2 tipos de cobrança. Tem as cobranças internas e as cobranças externas. Muitas vezes elas acabam se somando, mas é muito importante a gente entender o que é uma cobrança externa. Então, por exemplo, estou num evento grande, onde vai ter uma apresentação importante, então existe uma cobrança sim, mas a cobrança interna é aquela de dizer, bom, eu estudei o quanto eu deveria, eu ensaiei, eu pratiquei, eu compartilhei com os meus colegas as dicas, né? E eu acho que o mais importante é lembrar desses dados, é trazer isso para ti, justamente para entender que você está fazendo o melhor que você pode e que muitas dessas cobranças não vão te ajudar, principalmente em relação à sua autoestima, que aí já entra na segunda parte da pergunta, né? Que é justamente essa questão da comparação. As comparações, elas têm muito a ver com a nossa autoestima. Então, uma coisa muito importante da gente lembrar é que ninguém vai ter uma autoestima inabalável o tempo todo. E que todo mundo tem defeitos. Então, muitas vezes, aquilo que você olha na outra pessoa com admiração, a gente não sabe se aquela outra pessoa não vê muito mais outros defeitos dela do que aquela única qualidade. E que todo mundo tem defeitos, qualidades e pontos a melhorar. Então, muitas vezes, essas comparações, a gente precisa pensar se isso está te ajudando a cuidar de você, a te incentivar, ou se isso está te puxando para baixo. Gabriela, eu agradeço muito a sua presença. Esse é um tema, com certeza, que a gente poderia explorar de 1000 formas, porque a ansiedade é um mal, é uma pandemia realmente que todos os setores vivem. Mas como a gente está dentro agora, no coração da dança, a gente trouxe isso como uma forma de também tornar, principalmente quem está competindo, isso um pouco mais tranquilo, um pouco mais leve.